Boa noite. Está começando mais um comando de greve. Hoje, quarta-feira, 24 de fevereiro. Eu sou Caio Túlio, sou aqui militante da Corrente Educadores em Luta. Vou estar apresentando hoje, junto com a companheira Aline, também professora da Corrente Educadores em Luta, o programa Comando de Greve de hoje. A gente tem como tema, né? Dória quer lockdown na madrugada e vírus matando nas escolas. Antes da gente entrar na nossa pauta, eu já vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com seus contatos, mandar para os professores e contribuir com a imprensa independente aqui do nosso canal. Eu vou passar para a companheira Aline para ela também dar um oi aqui para o nosso público. Boa noite a todos. Mais uma noite aí, sacando as notícias da greve do Estado e da Prefeitura de São Paulo para vocês. Bom, é isso aí. Bom, o primeiro tema que a gente destacou, um tema importante, que chamou bastante atenção, né? Foi o que o Dória, governador de São Paulo, ele decretou um lockdown em todo o estado durante as madrugadas. Esse lockdown ele vai vigir, né, das 23 até as 5 da manhã. Tem vários aspectos dessa questão, dessa notícia, né? E dessa posição aí do governo. Primeiro que o governo ele procura com isso daí apresentar que ele está combatendo o vírus. Seria uma forma que eles encontraram de apenas enganar a população de que eles estão comprometidos nesse combate. A gente vai ver que isso daí é evidente, né, para qualquer pessoa, que isso daí não tem absolutamente nada a ver. Você decretar um lockdown na madrugada como forma de combater o vírus. É totalmente absurdo, uma vez que o governador ele está abrindo as escolas, ele está lotando as escolas de alunos, onde os transportes estão todos lotados de dia, né? Onde a população está se contaminando aí à vontade. Não há nenhuma medida do governo para conter a pandemia, absolutamente nada. Os hospitais do estado em várias cidades estão com a sua lotação máxima, não há criação de leitos, não há testes em massa, e nem em massa e quase que não há testes, é difícil você conseguir se testar. Quer dizer, não tem absolutamente nada, mas ele veio com essa política de lockdown. Segundo que o Dória ele quis, né, se contrapor no seu discurso, ao Bolsonaro, que também não faz absolutamente nada. Então, segundo ele faz porque ele decretou o lockdown. Primeiro que o lockdown é uma medida, do ponto de vista do combate ao vírus, absolutamente inócua, não vai resolver absolutamente nada. Agora, nós temos que destacar que isso é uma medida repressiva, né? Nós devemos ser totalmente contra esse tipo de medida. Quer dizer, é você colocar a polícia e outros instrumentos de repressão do Estado contra a população para impedir a população de exercer seu direito de ir e vir, por exemplo. É uma medida repressiva e eles estão preparando a repressão, que é o único meio que eles têm de tratar, né, a crise que o coronavírus vem gerando, é por meio da repressão. Eles estão preparando o terreno, é uma política totalmente absurda você decretar um lockdown dessa forma. E, bom, outras cidades ainda embalados aí pela política reacionária do Dória, porque essa é uma política reacionária, antidemocrática, ditatorial, é uma ditadura, né, que está se organizando, supostamente para combater festas e outros tipos de encontro que possam ocorrer na madrugada, né? Logicamente que você pode
Segundo o governo, você pode se infectar no transporte público, lotado, todos os dias. Quem pega o transporte público sabe que o transporte público é lotado todos os dias. Você pode se infectar no trabalho, na volta do trabalho. Você pode se infectar em todos os lugares de dia. Mas cínico, né? Porque é um cinismo total. Ele decretou esse lockdown aí como um enfeite, né? Para primeiro como para dar uma resposta à crise. É uma falsa resposta, mas ele apresentou essa única resposta dele. A crise profunda, inclusive a crise do sistema de saúde. Por exemplo, eu sou de uma cidade aqui do ABC Paulista, em Mauá, cujos leitos estão 100% ocupados. A UTI está quase 90% ocupada. E assim acontece em muitas cidades. Em relação a isso daí, não tem medida nenhuma. A única medida que eles têm é colocar a polícia para perseguir a população. É uma medida repressiva, antidemocrática e ditatorial, né? Deve ser completamente rechaçada. Aqui no ABC, para informar os companheiros, os prefeitos de todas as cidades, eles não só eles foram embalados aí pela política do Dória, como eles aprofundaram a política. Então eles decretaram um lockdown a partir das 21 horas. Quando a gente sabe que, por exemplo, aqui nas cidades, há um número enorme de pessoas que trabalham, por exemplo, em São Paulo e outras cidades da região, e que demora, portanto, um longo período para voltar para casa. Muita gente, se alguém for nas estações após as 21 horas, vai ver que há um fluxo enorme de pessoas. Eu não sei que eles pretendem, né, com essa política. Quer dizer, eles vão prender as pessoas simplesmente pelo fato da pessoa estar na rua ou exercer o seu direito de se encontrar com outra pessoa, por exemplo. Nós não podemos compactuar, nós temos que denunciar essa política cínica, é um cinismo e é uma ditadura também, né? Você tratar o problema sanitário com a polícia é uma coisa totalmente absurda. Fora que o Dória, esse cínico, ele está reabrindo as escolas, né? Eu conversava recentemente com um professor onde ele falou o seguinte, que segundo o governo eles não vão colocar todos os alunos na escola de uma vez, né? Mas um número reduzido. Mas veja só, se a gente tiver um número bem reduzido, vamos colocar aqui 10 alunos por sala, e você tem uma escola com 16 salas, são 160 alunos na escola por dia. Como os alunos eles vão revezando. Então você vai ter um número gigantesco, centenas de pessoas dentro da escola, é, passando pela escola durante uma semana. Isso daí para o Dória pode. Agora você se reunir à noite, não pode. Quer dizer, é uma farsa total, é uma política criminosa, como o Dória é um criminoso mesmo, né? Nós devemos denunciar ele, porque já são diversos os casos de professores infectados nas escolas, né? Sem contar a população, evidentemente, que são milhares. E do governo não há resposta alguma, não há plano nenhum, não há plano de vacinação, não há plano de contenção do vírus, não há plano de testagem, não há plano de nada. A única coisa que ele sacou aí foi a repressão, a polícia. Bom, então, essa primeira notícia que a gente queria dar um destaque para isso, é preciso denunciar isso daqui amplamente, né? É uma política criminosa, é uma ditadura, o o que o governo de São Paulo, que o João Dória e outros governos compactuam com isso. Nós precisamos denunciar essa ditadura. Eles querem reprimir a população ao invés de conter o vírus, de ter uma política que realmente atenda aos interesses, inclusive da saúde da população. Né? Bom, companheiros, essa é a primeira notícia que a gente queria destacar.
o cinismo brutal e a política reacionária do governo do estado de São Paulo, né? Bom, nós temos agora, eu vou passar a palavra para a companheira Aline, que ela vai tratar um pouco aí ela vai contar para a gente um pouco dos casos, né? Quer dizer, à noite você não pode sair, mas nas escolas pode se infectar à vontade, que esse é o desejo do governo, né? Passar para a companheira Aline. É verdade, essa proposta chega a ser um negócio grotesco, né? Que o governador está fazendo aí. E aí aqui eu vou dar alguns dados do resultado dessa política assassina, né? O Caio comentou aí a situação de Mauá, com alto nível de internações e de os leitos de UTI todos ocupados. Aqui eu tenho 11 escolas de Mauá com casos de infecção, vou dizer o nome delas aqui. Ó. Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, um caso confirmado. Escola Estadual Jardim Cruzeiro, 4 casos confirmados. Escola Estadual Maria Expedita, 3 casos confirmados. Escola Estadual Jardim Zaira 8, 1 caso confirmado. Escola Estadual Vila Magine 2, 1 caso confirmado. Escola Estadual Diva Gomes, 1 caso confirmado. Escola Estadual Hans Grudzinski, 3 casos confirmados. Escola Estadual Mercedes Valentina de Anucário, 4 casos confirmados. Escola Estadual Delfino Guimarães Ribeiro, 1 caso confirmado. Escola Estadual Emílio Fujimoto, 2 casos. Escola Antônio Lapati, 1 caso confirmado. E Escola Estadual Ricardo Borges de Lima, 1 caso confirmado. Então aqui a gente vê, o Caio citou aí o caso de, por exemplo, um professor com 10 alunos na sala, né? A rede de contatos que a gente tem, as escolas nesse estado, que a gente tem notícia. Então, a hora que isso explodir aqui, as cidades sem leitos, a situação ela, de difícil, ela vira uma catástrofe, né? É o que está desenhado aí. E esse aqui é só o caso de Mauá. Tem casos bem piores. Isso aí, Caio. É isso daí. Sem contar, só um detalhezinho, que nas cidades aqui do ABC, ainda a gente não teve, está marcado, né? O retorno aí das aulas presenciais para os alunos. Os professores estão na escola, trabalhando nas escolas, e por isso que esse número de infecção. Mas no ABC o retorno das aulas presenciais ainda não ocorreu. Mas a gente viu que os leitos aqui na região estão todos ocupados, as UTIs estão quase todas lotadas. Você vai nos postos, um número gigantesco de pessoas com sintomas de Covid. Mas a política reacionária, assassina, criminosa do Dória e do seu grupo político e de toda a burguesia, né? Porque é a política do Bolsonaro também. É você colocar todo mundo nas escolas, colocar todo mundo nas escolas e independentemente da quantidade de infecção que isso vai gerar. A gente sabe que o problema das escolas é o problema do lucro dos capitalistas, né? De todo um setor aí do mercado que foi afetado pelo fechamento das escolas e agora eles querem reabrir de qualquer jeito para salvar o lucro desse pessoal, o que é totalmente absurdo, porque você não pode condenar a população a morrer para salvar o lucro de ninguém, né? É uma coisa reacionária que só pode vir da cabeça de um direitista fascistoide, fascista como o Dória e o Bolsonaro, né? E os outros também. Agora, companheiro, nós vamos no sentido contrário, quer dizer, da mobilização do povo, dos trabalhadores contra a política criminosa do governo, que vem se aprofundando agora com medidas claramente ditatoriais, né? A gente teve uma série de atividades essa semana, nós vamos destacar aqui com os companheiros as atividades que ocorreram. Nós tivemos uma atividade dos companheiros lá em Campinas, os companheiros que vêm sempre realizando comandos de greve, atos,
e mobilizações, né, em torno da greve dos professores. Então, os companheiros estiveram mais uma vez nas ruas para denunciar e mobilizar a categoria em torno da reivindicação de greve, volta às aulas só com vacina e com o fim da pandemia. Tem algumas fotos que a produção está colocando, que mostram aí a atividade dos professores, dos companheiros lá de Campinas. A gente teve também essa semana outras atividades, né? Uma semana cheia de atividades, ainda teremos mais atividades. Nós vamos falar daqui a pouquinho de importantes atividades que vão ocorrer ainda nessa semana. Nós tivemos outra atividade lá na DRE, em Osasco. Os companheiros fizeram lá uma atividade dos professores do Estado contra a política genocida aí do governo Dória. Aqui na foto a gente vê os companheiros ainda de Campinas se mobilizando com a nossa bandeira, né, a bandeira de educadores em luta. Companheiros, estamos de volta. Acho que deu uma falhada aqui no nosso sinal, no meu sinal, mas vamos continuando. Estava me referindo aqui à atividade lá no Rio de Janeiro, a mobilização dos professores. Vou passar para a companheira Aline, que ela vai falar um pouquinho para a gente apresentar um vídeo, um balanço aí de um companheiro que está participando dessa mobilização. Você, Aline. Bom, a gente está aqui em São Paulo há 2 semanas, né? Mais de 2 semanas, em greve na prefeitura e no estado, mas a gente sabe que a situação ela está grave no país inteiro, né? Tem outro estado que a coisa está bem ruim também, que está abandonado, que é o Rio de Janeiro. Então a gente tem aqui um vídeo do companheiro Luiz Felipe, que é professor da rede municipal do Rio e milita no Educadores em Luta. Ele vai falar um pouquinho de como é que está a situação da mobilização dos professores lá e como é que está a situação das escolas, né? Que a proposta do governo também é o de retorno. Então vamos ouvir um pouquinho como é que está a crise lá, por lá. Boa noite. Aqui é o professor Felipe Hirtz, trazendo as informações da Assembleia da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Hoje, dia 24 de fevereiro, a pena de morte está implantada de forma oficial na cidade para educadores e alunos. Sim, não se espantem, é isso mesmo. Pena de morte, assim como acontece em São Paulo, assim como acontece no restante do país. Toda uma categoria e uma quantidade imensa de jovens estão condenados à morte de forma oficial, não que antes não acontecesse. Trabalhadores e jovens sabem muito bem a fúria da ação do policial. Pois bem, de acordo com o jornal O Dia, a situação é dramática na cidade. 2.000 casos de
contaminação pelo Covid ocorrem diariamente. É nesse drama que hoje foram reabertas as escolas. Não todas, do universo de 1450 aproximadamente, mas 38 escolas foram abertas. Nós perguntamos, em outubro, o Marcelo Crivella, então prefeito, reabriu as escolas. Qual foi a consequência? Centenas de educadores se contaminaram e muitos faleceram. Claro, Crivella foi execrado. Chegou a eleição e o PSOL pediu voto crítico para Eduardo Paes. Agora eu pergunto a todos vocês, qual é a diferença entre Crivella e Eduardo Paes? Qual? Qual o sentido de votar em Eduardo Paes? Eles aplicam a mesma política genocida. Essa é a política que eles aplicam, o genocídio. A cidade do Rio está entregue à pandemia. As escolas que foram reabertas hoje, das 38, que teoricamente são as mais aptas, de acordo com o protocolo de segurança, né, sanitária da cidade, as escolas foram abertas com tetos, um forro do teto caindo sobre as crianças. Isso, imaginem, se dessas 38 que são as melhores, estão nesse estado, o que será que acontece no restante das outras escolas? Não há condição nenhuma. Não há condição alguma de reabrir. É uma condenação à morte. Eu volto a frisar, a pena de morte está implementada nessa cidade. Teremos centenas de mortes. É necessário a única arma que o educador, que o trabalhador tem, que é a greve. A greve para combater a política genocida de Cláudio Castro, governador, de Eduardo Paes e todo o seu grupo, e Bolsonaro também. Temos que combater essa política de forma concreta, e a greve é o único instrumento de preservação. Não temos que questionar a greve é a única garantia, e mobilizarmos para enfrentar. Nesse momento, para concluir, a greve vai permanecer, porque não tem como, é impossível não ter. Então a greve permanece na cidade do Rio de Janeiro e temos que denunciar essa política de morte, né? A condenação à morte que uma categoria está sendo submetida. E milhares de jovens estão sendo atacados na sua condição de existência. Um abraço a todos. Bom, fica aí a denúncia do companheiro Luiz Felipe, do que está acontecendo no Rio, que é bem parecido com o que está acontecendo aqui, só que num movimento um pouco mais atrasado, e que aponta aí a saída, né? Que acaba sendo a única forma que a gente tem de se colocar contra essa política assassina, que é a greve. É isso daí, a gente viu a análise do companheiro Felipe Hirtz, lá no Rio de Janeiro. Agora nós vamos passar aqui, que a gente tem... Vamos passar aqui porque a gente tem aqui um anúncio para fazer, uma propaganda de educadores em luta. Nós estamos fazendo toda uma campanha em torno da greve. E nós estamos lançando uma série de materiais, como boletins, faixas e outros materiais, né? Carta aberta endereçada aos pais e muito cartazes que a gente está indo nas escolas, pregando nas escolas contra a volta às aulas. E a companheira Aline vai falar para a gente aí de um novo material que o Educadores em Luta está lançando nesse momento. Fora esses materiais que o Caio colocou, ficou pronta a nossa camiseta do Educadores em Luta, né? Essa camiseta, ela é muito legal, acho que tem a foto dela aí, ó. Que é a mesma capa dos cartazes que a gente tem colado pelas cidades, perto das escolas. E ela tem a função de denúncia também, né? Ela já chama atenção. Você passa, todo mundo já repara. E ela ajuda também a gente na campanha financeira para manter o material, né? Então,
Quem tiver interesse em adquirir as camisetas, é só olhar os números de telefone no chat. Cada camiseta está saindo R$20. Se você comprar 3, fica por 50. Para estar ajudando a gente na nossa campanha. A gente tira bastante material para fazer denúncia e você mesmo ser um instrumento de denúncia, utilizando ela. Números no chat. É isso aí, É isso daí, adquira a camiseta, contribua com Educadores em Luta e com a campanha para barrar o crime da volta às aulas e o genocídio da política dos golpistas, da direita, do Bolsonaro, do Dória, que é permitir a infecção generalizada da população. E é isso daí. Agora, no próximo, a gente falou aqui de algumas atividades que ocorreram na semana, e nós vamos falar de outras atividades que vão ocorrer ainda, né? Em primeiro lugar, nós vamos falar de uma atividade central que vai acontecer na sexta-feira, às 10 horas, na Paulista, ali no MASP. É uma atividade chamada pela APOESP, uma atividade de rua, quer dizer, é uma das primeiras atividades de rua de maior porte que a gente está vendo na campanha contra a volta às aulas. Então, está vindo caravanas aí de todas as regiões do estado para participar dessa atividade. Nós vamos tomar, evidentemente, todos os cuidados sanitários necessários, mas é fundamental a participação na marcha contra o genocídio, que vai acontecer dia 26, na Paulista, frente ao MASP. Nós vamos caminhando até a SEDUC e depois até a prefeitura. É uma atividade fundamental, né? Precisamos envolver a comunidade, os pais e toda a população nessa campanha contra a volta às aulas, pelo fim do genocídio. Vamos barrar o genocídio que a política golpista, reacionária do Dória quer promover. Tá, aí a gente está vendo o nosso cartaz, a gente viu alguns cartazes de denúncia de vítimas da política genocida, né, que a política do Dória já deixou suas vítimas. E a gente viu também aí a faixa que Educadores em Luta vai levar no ato, denunciando, né, toda a política reacionária do governo. Tem mais alguns professores aqui e outras pessoas relacionadas à educação que foram vítimas aí recentemente da política genocida dos governos. Bom, vou passar para a Aline, se ela quiser completar um pouquinho sobre a importância do ato do dia 26, às 10 lá na Paulista. Esse ato ele acaba sendo essencial nesse momento, né? A gente está aí, como eu já disse antes, há 2 semanas em greve e a gente enfrenta aí uma paralisia muito grande no movimento, né? As pessoas elas propõem atividades não presenciais ou não fazer nada por medo da pandemia, mas mesmo não fazendo nada, a gente está vendo que as pessoas estão morrendo, estão adoecendo, estão se contaminando. Então a necessidade de agir e o mais rápido possível é urgente, né? Quanto mais rápido a gente fizer isso, menor vai ser a tragédia, né? Porque do jeito que está, mesmo em casa, os setores sindicais, alguns setores da esquerda, a coisa está sendo bem feia. Então, o primeiro ato presencial de rua, é preciso que todos se somem, de todas as cidades, de todas as redes de educação, para a gente tirar o movimento dessa paralisia e criar um grande movimento contra a política criminosa do Dória e do Covas. É isso. É isso daí, quer dizer, é uma atividade fundamental, porque sem a mobilização popular, a mobilização de rua, nós não vamos vencer o governo, nós vamos ser empurrados aí para voltar às escolas e aprofundar a política genocida. Então é uma atividade necessária e fundamental para que a gente tenha êxito na nossa luta, né? Bom, a gente está se aproximando aqui do finalzinho do nosso programa, mas ainda a gente tem um tempinho para anunciar mais uma atividade que vai ocorrer. A gente tem um card aí, que é o ato amanhã,
lá na DRE Centro-Sul. Vai ser às 10 horas da manhã. Então amanhã, quinta-feira, dia 25, vai ter um ato dos professores lá na DRE do Centro-Sul, às 10 da manhã. Então é importante todos os companheiros da região e que possam participar comparecer lá na DRE Centro-Sul amanhã às 10. E também deixar aqui a gente tem um card aqui da convocação de educadores em luta para o ato do dia 10. Desculpa, para o ato do dia 26, que vai acontecer às 10 horas da manhã, lá na Paulista, ali em frente ao MASP, como é tradicional da gente realizar atividades, e a POSP sempre faz assembleias presenciais lá. Aqui a gente está vendo o card aqui da manifestação, amanhã, lá na DRE, Centro-Sul. Então, convocamos todos os companheiros para participar dessa atividade e também o ato caminhada. Vamos convocar amplamente para esse ato caminhada, ainda dá tempo, vamos convocar todos os professores, toda a comunidade escolar que possa participar. É fundamental. Dia 26 às 10 horas, saindo do MASP, nós vamos caminhando até a SEDUC e depois até a prefeitura. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente tem o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva. Eu me despeço e vou passar aqui para a companheira Aline se despedir também da nossa audiência. Boa noite e até amanhã. Até mais.